Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos foi lançado em 2006, com o objetivo de disseminar o conhecimento dos aspectos envolvidos no respeito à dignidade humana. Esse plano determina que os direitos humanos sejam objeto de estudo do ensino fundamental ao superior. Pode-se ter a expectativa de que a aplicação desse plano contribuirá para a formação de cidadãos melhores? A resposta pode ser não. Nenhum plano tem a capacidade ou condão de melhorar os indivíduos se eles não querem se melhorar. Essa questão nos coloca em face de um problema crucial, que eu diria, na filosofia da educação. Há um diálogo intitulado Meno, de Platão, do século V a.C., século VI a.C., em que ele discute se é possível ensinar virtudes. A questão platônica é justamente se eu posso tornar os indivíduos virtuosos por meio do ensinamento. Eu posso torná-los mais aptos a pensar, a raciocinar, a intuir, a elaborar ideias. Ou seja, a educação tem a capacidade de nos tornar intelectualmente melhores. Mas teria ela, pergunta Platão, a capacidade de nos tornar moralmente exemplares? Platão começa então a discutir o problema se é possível ensinar virtudes, indagando. Mas o que são virtudes? A moda platônica, o diálogo é justamente essa dialética, em que as perguntas vão se sucedendo de acordo com a resposta do interlocutor. Ele pergunta o que são virtudes, depois quem está apto a ensiná-las. Quem está apto a ensiná-las. E quem é este ser tão dotado de virtudes essenciais que é capaz de guiar os outros e torná-los melhores. O resultado dessa indagação é o que a gente chama de filosofia aporética, esse resultado. Não há uma definição clara acerca de se é ou não possível ensinar virtudes. Eu diria assim, é possível ensinar virtudes, mas não há nenhuma garantia de que os indivíduos se tornassem virtuosos. Ou seja, isso que eu falo cria uma exasperação junto aos meus colegas lá do Núcleo de Direitos Humanos, que eu questiono justamente os limites do ensinamento, da doutrinação, da educação, como forma de melhorar moralmente o indivíduo. Para que ele possa, de fato, se tornar melhor, é preciso que ele queira. Não adianta só ensinar o que é o bem se as pessoas não estão dispostas a praticá-lo. Então é preciso passar do ensinamento ao ato. É preciso que todo esse acervo de conhecimento, transmissão de valores, lições de moral que nós repassamos, se convertam em praxis, em ação efetiva. Para isso concorre o quê? A vontade. Todos nós, desde a mais tenra infância, somos ensinados acerca do valor do bem, da necessidade da justiça, de como devemos agir exemplarmente, respeitando o próximo, garantindo a dignidade do outro. Quem nunca foi ensinado a praticar o bem? Quem nunca recebeu essa lição acerca da diferença entre o justo e o injusto? Todos nós somos diariamente bombardeados por lições de moral, não só no interior dos estabelecimentos escolares, junto aos amigos, aos colegas, na família. Não nos faltam informações acerca do que é justo, legal, correto, necessário, adequado. Por que não praticamos? Essa é a grande questão. Porque às vezes nos falta motivação, porque a nossa vontade é frágil, porque não temos o ânimos, ou seja, o ímpeto para agir no sentido de realizar aquilo que nos foi transmitido, informado. Por isso, então, que nenhum plano tem esse condão, essa capacidade de nos redimir da nossa miséria moral. É mais um conjunto de propostas, muitas vezes positivadas, que ganham relevância, que são necessárias, mas não suficientes para constituir, definir a estatura moral do sujeito. Então precisamos de planos
que possam, de certa forma, no âmbito da educação, disseminar, né, os valores, né, da justiça, do bem, da dignidade. Claro que precisamos. Eu não estou dizendo com isso que a educação não é necessária. Eu estou dizendo que a educação ela pode melhorar muitos, mas não pode salvar a todos. E ela só pode melhorar aqueles que querem se deixar, né, por ela conduzir. O que significa se deixar por ela conduzir? Praticá-la, exercê-la, efetivá-la. Então não é uma questão só de ensinar, mas de motivar o sujeito a realizar aquilo que ele foi ensinado. Há muitos que dizem que a educação nos melhoraria enquanto povo. Evidentemente que ela pode melhorar se esse povo lançar a mão do que lhe foi ensinado para praticar boas ações. Olhem só. A Alemanha nazista era a nação mais culta e educada da Europa. Mas como assim? A educação não foi capaz de nos livrar da barbárie? Perguntam os alemães. É verdade. Indivíduos que liam Rio, que escutavam Wagner, defendiam os campos de concentração, apoiavam a tirania, o despotismo, davam seu assentimento, seu acordo às atrocidades do regime, aderiram ao totalitarismo de forma absolutamente tácita, convicta. Indivíduos ilustrados, a nação mais poderosa, no caso não economicamente, mas culturalmente, um dos baluartes, um dos celeiros da filosofia, a Alemanha de Fichte, de Schelling, a Alemanha de Marx, a Alemanha de Nietzsche, a Alemanha de Goethe, a Alemanha de Hegel. Essa Alemanha, essa pujança econômica, essa potência educacional que incorreu na barbárie nazista. Ora, mas como explicar isso? Aí se explica justamente pelo fato de que a educação não nos torna necessariamente sujeitos morais exemplares. Ela pode nos tornar sujeitos intelectualmente elevados. Eis o grande problema, é essa ideia segundo a qual a educação em direitos humanos nos tornariam livres de imposturas, de negações. Não necessariamente. É algo útil? Sim. É algo necessário? Não discordo. Mas é suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. A ética é uma questão de praxis, não de teoria, não de vida especulativa. Não adianta dizer para as pessoas respeitarem o outro se elas não têm a disposição. De onde vem a disposição? Vem de uma vontade. Qual a origem da vontade? É a motivação. É preciso um motus. O motus é aquilo que nos move. As emoções nos movem. Os sentimentos nos movem. Não necessariamente a razão. A razão diz respeito à faculdade do cálculo, da probabilidade, da elaboração de ideias, da formação do raciocínio, do pensamento. Mas os indivíduos que pensam bem não necessariamente agem bem. Senão todos nós viveríamos numa nação de anjos, cheio de purezas, né, seres imaculados, porque temos razão, sabemos pensar, fomos ensinados acerca do valor do bem, da necessidade da justiça. Por que não agiríamos segundo os preceitos da razão? Não, porque temos outros interesses em jogo, o egoísmo, as inclinações, os apetites. Então, o Plano Nacional de Direitos Humanos, é isso que você falou? Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Sim, tá, ok, é bom, mas não nos torna uma nação moral, porque a principal das nossas misérias é de ordem moral. Não obstante a miséria institucional, econômica, política, a fonte das nossas desgraças é a miséria moral. É a miséria moral. E a anterioridade dos valores. Eles que definem nossa conduta, a permissividade, né, a impunidade, o desapego aos valores republicanos, o desrespeito ao outro, essa corrupção desvaiada, sistêmica. Isso é um problema moral, sabe? E a raiz dos nossos problemas é, de fundo, moral.
Aí porque não adianta, você pode instituir planos, ações educacionais, ensinar filosofia, tá, e daí isso vai nos tornar melhores do ponto de vista moral? Não, a educação para os direitos humanos, ou em direitos humanos e para os direitos humanos, é algo necessário, sim, mas desde que nós saibamos o que fazer com isso. Para isso precisamos, como eu falei, da boa intenção, do gesto, da vontade, fundamentalmente da motivação.